Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia e quero dar as boas-vindas a você neste canal que tem como intuito levar a palavra de Deus extraída das Sagradas Escrituras de uma forma honesta, profunda, exatamente, sem enrolação, sem, palhaçada, direto. Então, seja bem-vindo nesse canal. E o texto que nós vamos estudar hoje é um texto bastante intrigante. Por quê? É aquele texto no qual Jesus diz assim, que não encontrou fé maior em Israel. Justamente o momento em que o centurião romano está diante de Jesus. Ele é um pagão. Veja bem, um pagão é aquele que mais tem fé em todo Israel. O que esse texto quer dizer realmente? Nós vamos mergulhar nele. Ele está presente lá em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. E antes da gente mergulhar nesse texto, eu já quero te pedir que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa deixar aqui embaixo os seus comentários e inclusive com sugestões de vídeo. Exatamente, porque nós vamos começar a colocar mais conteúdo ainda neste nosso canal e eu quero contar com a tua ajuda, beleza? Então coloque aqui dúvidas, perguntas, temas. Eu estou lendo todos os comentários, eu coloco resposta em todos os comentários também. E eu quero muito interagir com vocês nesse processo, beleza? Última coisa, assine o nosso canal e ative o sininho para as notificações, beleza? Vamos então mergulhar neste texto que diz assim: Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sobre o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E quando digo a meu servo faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino com Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto, pessoal, ele é muito importante. Trata-se da segunda cura relatada dentro do Evangelho de Mateus. Agora, é muito importante também que se tenha consciência do momento no qual isso está ocorrendo. Jesus acabou de fazer aquele que é o discurso principal que vai balizar todo o Evangelho de Mateus, que é o famoso Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No capítulo 8, Jesus começa a realizar sinais, a realizar curas. E isso significa que ele vai confirmar aquilo que ele mesmo anunciou. Percebe? E dentro de Mateus, durante 5 vezes, este processo vai se repetir. Então, você tem Jesus realizando um discurso, depois ele realizando ações, empreendendo atitudes, fazendo aquilo que confirma o que ele estava pregando, ok? Esse dado é bastante importante. Aqui, então, Jesus está
neste processo de confirmação. Então, o que está em jogo aqui? Justamente o fato de que Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde ele tinha escolhido para morar. Eu já comentei isso aqui, inclusive. É muito importante porque lá é a base de onde Jesus vai partir para realizar a sua missão na região da Galileia. E essa referência de que é o local onde ele morava está no capítulo 4, versículo 13 de Mateus. Ok? Então vamos lá. Ele chega então na sua cidade e alguém chega até ele. Esse alguém é um centurião. E, gente, o centurião é um oficial do exército romano que cuidava pelo menos de 80 a 100 soldados. Exatamente. Portanto, era alguém que tinha uma estima do império e que certamente seguia aquilo que era a ordem imperial. O que significa isso? Que era alguém que devia, de algum modo, prestar culto ao imperador, que era alguém que, de algum modo, vivenciava a cultura romana religiosa. Portanto, um pagão, um idólatra. Isso é muito importante. Dentro do Novo Testamento aparecem alguns outros centuriões. A gente vai ter Cornélio, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos de 1 a 8. Július, também ele vai aparecer no capítulo 27 de Atos, também, versículos de 1 a 6. Tá? E aqui há então um detalhe. A Bíblia fala de que este centurião, ele implorava para Jesus. E o verbo utilizado aqui é um verbo muito forte na língua grega, parakaleo. E este tem uma carga profunda de urgência. E esse verbo tem também uma carga profunda quase que de um mendigo que implora alguma coisa, que ele está no limite, que ele está assim na fronteira do que é passível de ser vivenciado, percebe? Este homem, ele realmente tem fé em Jesus, porque ele, como alguém que manda em pessoas, ele tem poder, mas ele se coloca num processo de humildade, como que até de mendicância diante de Jesus. E olha como ele se dirige a Jesus. Ele começa no versículo 6 o seu clamor assim: Senhor. Senhor aqui em grego é Kyrios. E é muito importante dizer que no Império Romano, Kyrios é um termo que é designante. Ele designa quem? O imperador romano. Esse homem chama Jesus com o título que é atribuído ao imperador. E o imperador à época era entendido como Deus. Olha que dado importante aqui. Do ponto de vista do Antigo Testamento, nós temos justamente o seguinte: a versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, ou tradução dos 70, traz nada mais nada menos do que em torno de 6.000 vezes Kyrios para traduzir o nome de Deus Pai. Veja, aqui é muito interessante isso. Este homem pagão reconhece uma altíssima autoridade em Jesus. E ele clama, ele diz: meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Agora, aqui há um detalhe.
O detalhe é a palavra criado aqui. A palavra criado utilizada aqui é a palavra país. E essa palavra, ela é ambígua. Por que ela é ambígua? Exatamente porque ela pode ser traduzida em português como criado, mas também ela pode ser traduzida por criança ou, em algum aspecto, filho. Aqui está o jogo. E aqui nós temos, portanto, pelo menos duas linhas para interpretar. Quem era esse país? Quem era esse? Era criado ou era uma criança? Ou era um filho dele? E era comum, esse dado é interessante, dentro do Império Romano, os soldados muitas vezes terem relações sexuais com criadas e gerarem filhos dessa relação. Então era possível que fosse um filho, inclusive até dele. Mas aí vem uma pergunta. Será que poderia ser um filho de algum criado dele? Fica também a questão. Agora, por que possivelmente pode se referir mais a um filho do que a um criado? Justamente pelo seguinte, pessoal. Justamente pelo fato de que dentro do próprio texto vai aparecer uma outra referência, né, que chama bastante atenção, que é justamente no versículo 9, quando este homem está dizendo assim: digo a meu servo, faze isto, e ele o faz. Servo aqui não é país. Servo aqui é doulos. Então o evangelista faz questão de modificar. Ele não coloca mais a palavra que ele usou anteriormente. Ele faz referência a um outro termo, doulos. E isso chama atenção. Então pode ser que este aqui seja uma criança paralítica. Talvez. E aí faz sentido, em certa medida, aquilo que Jesus diz: não encontrei maior fé em Israel. Por quê? Porque quando a gente lê o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha fala justamente de ser misericordioso, de amar o próximo. E esse homem, ele clama, não por si, mas ele clama por uma criança, que talvez fosse filho de um servo. E eu não sei se você sabia, mas as crianças, elas não tinham valor algum. As crianças estavam abaixo na escala social greco-romana, pessoal. E aqui há um detalhe, ainda mais se ela fosse uma criança de um servo, de um escravo, pior ainda. Esse homem, ele se compadece deste que é posto excluído da sociedade. E neste sentido, ele está vivendo aquilo que Jesus acabou de pregar. Chama a atenção, se for realmente essa a ideia. Agora, vamos continuar o texto, para a gente poder ver se essa ideia seria a mais, digamos assim, a mais aceita. É muito difícil esse texto para a gente entender esse processo. Fato é que Jesus então lhe diz: eu irei curá-lo. Em grego, essa frase é assim, ó, ego elton terapeuso auton. Aqui tem um detalhe, essa forma de dizer é uma forma
que não é muito usual do ponto de vista sintático em grego. Nós temos aqui, nesse sentido, inclusive, alguns autores dizendo que a melhor forma de traduzir, por conta desta estruturação, não é uma afirmação, mas é uma pergunta. Ou seja, Jesus teria perguntado para ele: eu irei curá-lo? Se, de fato, Jesus está fazendo uma pergunta, por que ele estaria fazendo esse questionamento? Justamente pelo fato de que os romanos e aqueles que não eram judeus, portanto pagãos, sabiam bem que judeu não entrava em casa de pagão. E neste sentido, este homem, sabendo disso, é que ele vai dizer: mas o centurião respondeu-lhe. E aí, pessoal, é muito interessante porque no grego é justamente respondeu. Então, se respondeu, respondeu a uma pergunta. Senhor, não sou digno de receber-te em meu teto. Ou seja, eu não sou judeu, eu não sou digno da tua ida até a minha casa. E nesse sentido, então, é que ele estaria dizendo isso. E este não ser digno é justamente, pessoal, uma expressão de humildade desse homem que tem tanto poder. E aí é que ele vai dizer: então basta que digas uma palavra e o meu país, o meu criado ou criança lá, não é? Ficará sã, ficará curada. Ora, aqui é um dado interessante. Esse homem, inclusive, diz sobre o poder que ele tem. Eu digo a um, faz e ele faz. Eu tenho pessoas debaixo das minhas ordens, soldados. Esse homem tinha poder, mas ele humildemente reconhece Jesus como autoridade, reconhece Jesus como alguém que tem poder. E ele, então, crê tanto que ele diz: Senhor, só uma palavra basta. E aí vem a reação de Jesus. Jesus, ouvindo isso, ficou admirado. Em grego, esta parte do versículo é assim: akoussas de hoiesus etalmasen. Esse etalmasen, admirado, é justamente uma palavra que só uma única vez é aplicada a Jesus. Exatamente. Por quê? É muito interessante que essa reação de ficar admirado, atônito, de boquiaberto, é uma expressão que Mateus vai usar no versículo aqui 27 desse texto, vai usar no capítulo 9, versículo 33, vai usar no capítulo 15, versículo 31, vai usar no capítulo 22, versículo 22, para quê? Como uma reação da audiência de Jesus ao ver os milagres, ao ver os prodígios que Jesus realiza. Ora, Jesus, ele fica assim diante da fala desse homem, diante da atitude desse homem de amar aquele que está excluído e de não pedir para si, mas pedir por este que mais necessita. E de reconhecer em Jesus autoridade e poder. Gente, isso é muito importante. Agora você entendeu porque Jesus, então, vai dizer, e ele diz aos que o seguiam, diz o texto, ele se remete aos seus discípulos. Ele diz assim: em verdade vos digo que em Israel
não achei ninguém que tivesse tal fé. E, gente, em Israel significa colocar qualquer pessoa. Olha só isso. É muito interessante, um pagão vai ser entendido como quem tem maior fé, porque ele amou, porque ele reconheceu a autoridade em Jesus. E é muito interessante que ao longo do Evangelho, por isso que esse texto é muito importante, ao longo do Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 30, capítulo 8, versículo 26, capítulo 14, versículo 31, capítulo 16, versículo 8, os discípulos serão entendidos como pessoas de pouca fé. Os discípulos, aqueles que criam no Deus de Israel, gente, vão ser entendidos como pessoas de pouca fé. Esse pagão, adorador de outros deuses, vai ser entendido como quem tem maior fé. E aí Jesus então conclui esse momento dizendo: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino dos céus. O que é isso? É uma expressão para dizer muitas pessoas que não são de Israel, que não creem como os judeus creem, virão e se assentarão à mesa do reino, porque estão vivendo segundo a vontade deste Deus que expressa esse reino. Ou seja, o amor, a misericórdia, não olhar apenas para si mesmo, porque esse centurião podia pedir tantas coisas para Jesus, ele podia ter pedido para ele, mas ele pede por quem está na pior situação, porque ele se compadece, ele tem misericórdia. E esses muitos se assentarão à mesa do reino e vão viver esse banquete messiânico do qual a Escritura fala. Lá, por exemplo, no próprio capítulo 22, versículos de 1 a 14 de Mateus, ou em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 10, ou no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 43, versículos de 5 a 6, Salmo 107, versículo 3. Gente, e nós seremos aqueles que têm fé de verdade, expressa no amor, não no egoísmo? Ou nós seremos como esses discípulos de pouca fé, que não expressam a fé que têm em práticas concretas? Quantos de nós precisamos ser como este centurião? E eu preciso dizer, muitas pessoas que nem estão na igreja, talvez vivam muito mais evangelho do que nós. Estes se sentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó, os 3 patriarcas da fé judaica. Será que nós seremos dignificados ao ponto de sentarmos à mesa com estes, porque nós amamos e vivemos a misericórdia, o amor pelos que estão à margem? Pensa nisso. Muitos outros que a gente nem imagina talvez vão se assentar. Quem somos nós? Precisamos de conversão. Que Deus te abençoe, estamos juntos e aqui eu quero já deixar para você um recado. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou colocar um link com um curso totalmente gratuito dos 10 dias com a Bíblia para você compreender a sequência correta, beleza? Muitas pessoas estão me perguntando a respeito disso, então eu vou deixar esse link aqui. E vou deixar um outro link que é do projeto Bíblia Play. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade de pessoas que leem a Bíblia e querem aprofundar nessa Sagrada Escritura, entra lá, conheça o nosso projeto. Estamos juntos nesse desafio de ler a Escritura todo esse tempo do Advento, mergulhando de uma vez assim profunda, não é? Na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Continue aqui conosco. Valeu!